Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Culture Revival. Para esse vídeo eu separei um corte da pregação do pastor Luciano Subirá a respeito do que a Bíblia fala sobre a procrastinação. Para quem não sabe, procrastinar significa adiar ou atrasar algo, como uma tarefa, compromisso ou atividade. Antes de tudo, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo. Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina. Ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. Eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim, depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia, na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar. Eu gostaria que você de fato pudesse considerar o que é que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. Então eu quero chamar a atenção da sua parte para algumas situações registradas na Bíblia onde houve procrastinação. A primeira delas que me chama a atenção está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler dos versos 12 a 16. O texto diz assim: então os homens aqui são os anjos enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então os homens disseram a Ló, sobrinho de Abraão: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar. Porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para pensar que Ló estava brincando, tinha trollagem desde os tempos antigos. O texto continua e diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo recebe a notícia: isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus? O que leva alguém a agir dessa forma? Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim. É simplesmente a hora de alguém gritar: salve-se quem puder. Você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância. O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando eu vou perder isso tudo e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz: não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas, embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Quando chegamos no Novo Testamento, eu quero apresentar mais alguns que são desculpas que foram dadas a Jesus. Lucas capítulo 9, de 59 a 62, diz assim: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
E eu percebo que várias pessoas, elas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades. O que eu sinto sobre minha casa, o que eu sinto sobre a família, o que eu sinto sobre os meus projetos, mesmo diante de um chamado direto da boca do próprio Senhor Jesus, elas têm dificuldade de estabelecer e definir as suas prioridades. O contraste desses exemplos bíblicos de gente procrastinando, Gênesis no capítulo 17, no verso 23, a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, institui a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto de Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, ele nem deixou para depois, naquele mesmo dia Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é mais ou menos, Deus falou, está falado, bora cumprir, bora executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz, eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Eu brinco que parece que Deus está dificultando. Falar só o filho já era difícil, agora diz seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Eu quero que você me ofereça em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz, vamos fazer o que Deus executou. O que se Deus falou, está falado. É o que nós lemos em Marcos, no capítulo 1, no verso 18. O chamado dos irmãos Pedro e André. Quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama. A Bíblia registra, Marcos 1, 18. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca. Você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se não trabalha no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual. E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas. Nós espiritualizamos demais. A gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivemos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer, eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Essa palavra me fez refletir nos aspectos mais simples da vida que a gente costuma procrastinar. Às vezes procrastinamos um abraço amigo, uma palavra de fé, um ouvido atento, coisas simples, mas que Deus se agradaria se a gente colocasse em prática. Além disso, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quantas pessoas não poderiam ser influenciadas se a gente não criasse justificativas para se esconder? Às vezes por preguiça ou vergonha, e pode não parecer, mas muita gente observa o nosso comportamento no dia a dia. Quando agimos de acordo com a vontade de Deus nas coisas mais simples do cotidiano, além de estarmos fazendo a nossa parte perante o Senhor, estamos sendo como uma vela na escuridão, e dessa forma atraímos olhares de observadores perdidos, que caso seja a vontade de Deus, seremos ferramentas dele para alcançá-las. E o que você acha da procrastinação na vida cristã? Deixe sua resposta nos comentários. Caso você queira assistir a pregação completa, o link vai estar no comentário fixado. Um abraço e fique com Deus.